Glória a Deus. Vida de oração. Temos que orar. Orai sem cessar. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. A Bíblia diz que Israel estava passando por problemas. E este homem agora pede que todos os profetas de Baal e de Azerá se reúnam no cume do Monte Carmelo, porque este homem vai cultuar a Deus, vai fazer um sacrifício ao Senhor. E a Bíblia diz que os profetas de Baal começam a invocar a Baal, e a Bíblia diz que passa-se até o meio-dia e Baal não responde. Então o homem de Deus chamado Elias, ele vai arrumar, consertar o altar. A Bíblia diz que ele vai fazer uma valeta em volta do altar. A Bíblia diz que ele vai pedir que eles busquem água e joguem ali em cima do altar. Ele canta lá baixai, e eles vão fazendo, sabe por quê? Que Elias faz isso para que o povo entendesse que era Deus que estava operando naquele dia. Por quê? Porque havia ali muitos malandros naqueles dias. E o que era que esses malandros faziam para enganar o povo? Durante o sacrifício eles faziam um túmulo, e alguém ia por baixo até o altar e colocava fogo, e o fogo pegava de baixo para cima, e aí eles enganavam as multidões dizendo: olha, está vendo? Baal respondeu com fogo. Mas naquele dia ele falou: não, hoje não vai ter engano, pode fazer uma valeta, pode derramar água. Foi uma vez, duas vezes, três vezes, e ficou encharcado o altar. E a Bíblia diz que Elias orou ao Senhor nosso Deus. Foram poucas as palavras, e a Bíblia diz que Deus respondeu com fogo, e o fogo caiu, aleluia, do céu. O fogo não foi de cima, não foi de baixo para cima, mas de cima para baixo, porque Deus responde a oração. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus responde oração, Deus responde oração. Eu não sei como é que você chegou aqui esta noite, mas o Senhor Deus está dizendo: eu vou entrar hoje com providência na tua causa. Aleluia. E busque na oração, porque meus irmãos, tipo de lutas que nós enfrentamos, que só pode vencer através da oração. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam lá na montanha com Jesus. Quem era que estava lá? A Bíblia vai dizer que era Pedro, era Tiago e João. E a Bíblia diz que Jesus transfigurou-se diante dos olhos dele, e os demais discípulos estavam lá no pé da montanha. E no pé da montanha eles estavam guerreando, no pé da montanha eles estavam batalhando, e a batalha era espiritual. A Bíblia vai dizer que eles estavam ali tentando expulsar um espírito maligno que atuava na vida de um jovem, e a Bíblia diz que eles não conseguiram. Mas quando Jesus chega e canta lá baixai, Jesus desce do monte e canta lá baixai, e Jesus chega ali onde estava o problema. Jesus está chegando hoje aí, ó. Jesus está chegando aí na sua vida, está chegando aí na sua vida, na sua vida, está chegando agora. Em nome de Jesus, Jesus está chegando. Glória a Deus. E quando Jesus chega, e a Bíblia diz que eles estavam ali em uma discussão, os fariseus, escribas, com os discípulos de Jesus, e Jesus procura saber o que estava acontecendo, e eles relataram a Jesus o que estava acontecendo. Eu trouxe o meu filho aqui, e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio, o mal. Jesus falou: ô geração incrédula, até quando estarei convosco? E aquele moço falou: é possível? Ele falou: tudo é possível ao que crê. Aleluia, tudo é possível ao que crê. E a Bíblia diz que aquele homem clamou e disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Eu disse: cadê o menino, cadê o moço? Trazem aqui. E eles
procede. A Bíblia diz que quando aquele moço se deparou diante de Jesus, a Bíblia diz que ele caiu pelo chão, começou a rolar no chão, assim como torcer, começou a babar e a escumar, e Jesus deu uma ordem: espírito maligno, sai agora dele e nunca mais volte. Oh, glória a Deus! Jesus aí canta lá, diz: porque essa espécie de demônio, esse tipo de demônio não sai, a não ser por meio de oração e de jejum. Aleluia! Por isso que você tem que orar, por isso que você tem que clamar, por isso que você tem que buscar o revestimento de Deus, porque nós estamos numa batalha espiritual e Satanás quer destruir as nossas vidas, e nós estamos numa guerra. E deixa eu lhe dizer, esta guerra nós temos um posicionamento.